Pegue a sua Bíblia, a palavra de Deus, e abra no livro de 2 Timóteo. Estamos estudando a carta de Paulo a Timóteo. Estamos na segunda carta de Paulo a Timóteo. E nós vamos estudar a partir do versículo 4. A partir do versículo 4. Na terça-feira passada, estudaram os primeiros 3 versículos e nós vamos estudar a partir do versículo 4. Amém? Glória a Deus. Quantos encontraram podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me de sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Versículo 7: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém, queridos? Podeis assentar. Amigos, como nós já vimos a palavra de Deus, e a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo começa a falar diretamente a Timóteo, e ele começa a se lembrar das lágrimas que Timóteo havia derramado. Ele começa a se lembrar, e essas lágrimas que Timóteo estava derramando poderiam ser lágrimas de tristezas, poderiam ser lágrimas de alegria, poderiam ser lágrimas de oração. E ele diz: lembro-me das suas lágrimas. O apóstolo Paulo lembrava do quanto Timóteo era fervoroso, porque quem está em lágrimas está sentimentalmente buscando alguma coisa, espiritualmente buscando alguma coisa. Glória a Deus. Porque só dá para chorar por 2 coisas: por alegria ou por tristeza. Nós choramos por alegria, mas nós também choramos por tristeza. E Paulo estava lembrando, porque quando você lembra das lágrimas, você lembra tanto das alegrias quanto das tristezas, porque as lágrimas são a tradução mais profunda do seu sentimento. O grito também é uma tradução daquilo que você está sentindo. E ele está lembrando das experiências que Timóteo passou, as experiências que Timóteo havia tido. E ele diz: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Paulo está falando aqui porque esta é a última carta que ele escreve a Timóteo, prevendo que ele está próximo à morte, tanto que ele diz isso em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 6, ele diz: eu já estou sendo derramado como oferta de libação, ou seja, eu já estou sendo apresentado, eu já estou indo para próximo do meu Deus, aquilo que eu já fiz aqui já completou-se, e eu estou próximo da morte. E ele desejava ver Timóteo, porque ele estava exatamente já indo para os braços de Deus. E toda pessoa que, quando está próximo da morte, ela deseja ver quem ela ama. Ela deseja estar próximo de quem ela ama. Ela deseja isso. E Paulo, pelo fato de amar a Timóteo, ele desejava estar próximo a Timóteo. Versículo 5, ele diz: recordo-me de sua fé não fingida. Acompanhe aí na sua Bíblia: recordo-me da sua fé não fingida. Em algumas traduções diz: lembro da sua fé sincera. Recordo-me da sua fé sincera.
Muitos de nós entendemos e até interpretamos a personalidade de Timóteo como um jovem fraco, um jovem que batalhou, um jovem que vivia doente, até porque Paulo menciona a doença de Timóteo na carta de 1 Timóteo. E às vezes nós olhamos para Timóteo como um jovem meio que magrelo, fraco, que estava ainda começando o ministério. Mas quando nós olhamos para esse texto específico, o apóstolo Paulo diz: eu lembro da sua fé, que não é uma fé fingida, que não é uma fé hipócrita, porque a palavra fingida aqui nesse texto fala de uma fé hipócrita, de uma fé que não é uma fé autêntica. E ele diz: olha, Timóteo, você tem uma fé que não é hipócrita, você tem uma fé que é autêntica, é uma fé sincera. Aleluia. Se existe a fé sincera, aleluia, existe também a fé que não é sincera. E nesse texto, quando ele fala a respeito de fé sincera, ele está dizendo que a minha conduta, ela traduz aquilo que eu creio. E uma fé fingida é uma fé maquiada, é uma fé que é só na igreja, é só em público. Mas quando estou sozinho, quando eu estou só eu, a minha mente e o meu sentimento, aí sim eu vou ver se a minha fé ela é sincera diante de Deus. Se eu tenho uma fé sincera ou não. E a palavra sincera, talvez você já tenha ouvido, a palavra sincera, ela deriva de uma história. Nesta época havia vendedores de vasos de barro, de cerâmica, e nesta época havia os compradores desses objetos. E quando o vaso quebrava, o vendedor, para não perder aquele objeto, ele passava cera e montava de novo o vaso, e colocava à venda, pintava e colocava à venda de novo, como muito é feito hoje, né? Quebrou, vamos dar um jeito, vamos colocar uma cola, vamos fazer uma coisa, pinta e coloca à venda. Então existia naquela época isso, eles colocavam cera para que a cicatriz não aparecesse, para que o defeito daquele vaso não aparecesse, porque uma vez que ele quebrou, ele não é mais autêntico. Aleluia. E aí os mercadores ou os compradores, quando iam comprar desse vendedor, eles perguntavam: olha, esse vaso, esse objeto é com cera ou sem cera? Porque ele dava preferência para aquele que era o quê? Sem cera ou com cera? O que vocês acham? Sem cera. Porque aí sim ele seria um vaso autêntico, original, que não tinha passado pelo processo de quebra. E aí então os vendedores colocavam uma plaquinha dizendo: vaso sem cera, vaso sem cera, porque ele não tinha passado pelo processo de quebra. E aí quando o apóstolo Paulo está dizendo: olha, você precisa ser autêntico, você precisa ser original, ter uma fé firmada na rocha, glória a Deus, não uma fé maquiada. E se você quiser saber um pouco de sinceridade, conviva com crianças, porque criança é sincera. Não queira perguntar alguma coisa para a criança, porque ela vai te responder na lata. Criança, por quê? Porque ela é original, ela não tem maquiagens ainda em seu caráter. Aquilo que ela vê, ela fala, aquilo que ela tiver dúvidas, ela pergunta, independente do que for, ela vai perguntar. Para você parece idiotice, mas para ela parece a coisa mais normal do mundo. Por quê? Porque ela é autêntica, ela é original. E quando nós vamos crescendo, nós vamos colocando maquiagens em nosso caráter. E principalmente quando nós nos tornamos cristãos mais maduros,
E aí queremos parecer pessoas perfeitas, queremos parecer pessoas santas, maduras, começamos a maquiar a nossa conduta, começamos a maquiar a nossa fé, começamos a querer passar uma imagem de que agora eu sou um crente maduro, agora eu sou um crente forte, agora eu sou um crente que eu sou cheio do Espírito Santo, e agora eu já atingi meu nível máximo. E Deus não quer isso. Deus, Ele quer uma fé sincera. Deus, Ele deseja uma fé sincera. E é muito bacana quando você está discipulando alguém que é novo na fé, e a pessoa que é nova na fé e as outras pessoas que estão ao seu redor entendem que ela é nova na fé, e então toleram algumas ignorâncias dessas pessoas, dessa pessoa que é nova na fé. Na verdade, uma pessoa que é nova na fé, você tolera algumas ignorâncias, né? Você tolera, de repente, se ela não sabe achar na Bíblia o livro de Gênesis, você tolera. Você tolera se ela não sabe achar o livro de Apocalipse, porque afinal de contas ela é o que? Ela é nova na fé. Ela começou agora. É natural que ela não saiba de tudo. E aí, quando passa-se o tempo, nós não queremos mais tolerar erros, nós não queremos mais tolerar imperfeições, e aí nós começamos a maquiar a nossa vida, a parecer que nós estamos levando uma fé sincera, mas ela não está sincera. A nossa fé, ela precisa ser sincera, amém? A nossa fé, ela precisa ser alicerçada na rocha. A nossa fé, ela precisa ser uma fé não fingida, aleluia. Uma fé não fingida. Tem que ser uma fé verdadeira, uma fé autêntica, aleluia. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Recordo-me de sua fé não fingida. Então Timóteo tinha essa característica, ele era uma pessoa ousada, era uma pessoa cheia de fé, que você chegava perto dele e você não saía, talvez com mais dúvidas do que quando havia encontrado. Ele diz: eu lembro da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe, ou seja, ele teve referências, ele tinha um legado que foi deixado pela sua mãe, deixado pela sua avó. Ele tinha referências, e a avó dele, a mãe dele são citadas na Bíblia. A avó era Lóide, tem um acentozinho em cima do O, Lóide, e ele, sua mãe, Eunice. A palavra Eunice significa boa vitória, o nome Eunício, boa vitória. Olha só, né? Teve referências. Ele convivia com pessoas que estavam alicerçando a sua fé, crescendo a sua fé, fortalecendo a sua fé. E é por isso que nós precisamos também conviver com esse tipo de pessoas, que estão não gerando dúvidas em nós, mas gerando mais fé em nós. Aleluia. E estou convencido de que também habita em você. Paulo tinha a convicção de que Timóteo tinha uma fé extraordinária. Paulo tinha a convicção de que Timóteo havia rompido os limites, porque fé é romper limites. Pegue na pessoa que está do seu lado e diga assim: fé é romper limites. É romper limites. Aleluia. Fé é romper limites. Porque se você age no seu natural, você não está agindo pela fé, você está agindo pela lógica. Aleluia. Sabe, fé é ver o que ninguém está vendo. Glória a Deus. Fé, ela te torna um louco, muitas das vezes. As pessoas olham para você e dizem: você está louco, você está maluco. Não, isso é fé, é ousar, é ter a ousadia de seguir em frente, de seguir adiante, mesmo que as pessoas não queiram ir. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Timóteo tinha essa característica, e para ele convencer Paulo disso, Paulo disse assim: você me convenceu, Timóteo. Aleluia. Eu estou convencido, eu percebi, eu vi que você tem uma fé extraordinária. Aleluia.
Será que nós estamos passando isso para que as pessoas estão à nossa volta? Será que nós estamos tendo a atitude que demonstram a fé que nós temos? Ou nós só estamos dizendo, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, mas as pessoas não veem nas minhas atitudes. Timóteo era ousado, tão ousado que ele convenceu Paulo. No versículo 6 ele diz, por esta razão, ou seja, pelo fato de você ser um homem de fé, pelo fato de você ser uma pessoa ousada, uma pessoa que me convenceu de que você é um homem cheio de fé, eu torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus. Essa palavra lembrar, ela sempre nos traz ao passado, porque Paulo já havia vivenciado experiências com Timóteo. Então ele diz assim, olha, eu vou tornar a lembrar você, Timóteo, eu vou tornar a trazer a tua lembrança. Lembra lá de trás que quando você vivia cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Lembra que quando você andava comigo, você vivenciava os milagres, você via coisas extraordinárias. Pois é, Timóteo, não deixe essa chama apagar. Você tem que manter vivo essa chama dentro de você. Eu quero lembrar você, e a primeira coisa, o primeiro passo para que a chama se mantenha viva dentro de mim, era eu lembrar de quando eu vivenciei os milagres, de quando eu vivenciei as experiências extraordinárias com Deus, aquilo que eu vivenciei na minha experiência pessoal com Ele, e Ele quer trazer à nossa memória isso, para reavivar o dom que há dentro de nós. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Aleluia. Lembra de quando você pregava, lembra de quando você cantava, lembra de quando você evangelizava, lembra de quando você entrava no seu quarto a sós e começava a orar a Deus, e começava a clamar o seu nome, e começava a bendizer o seu nome, começava a adorar a Ele, e Ele vinha se manifestar na sua vida, e agora você não faz mais isso, você perdeu a essência. O Senhor está dizendo nesta noite, lembra de quando você fazia isso. Não ignore a voz de Deus. Não ignore a voz de Deus. Aleluia, glória a Deus. Lembra, a primeira coisa, lembra de quando você cantava, lembra de quando você dançava no poder de Deus, lembra de quando o Espírito Santo tomava a sua vida, lembra de quando Deus usava você, lembra isso. Só que isso não deve ser motivo de tristeza para você, isso não tem que ser motivo de você ficar triste, cabisbaixo, não, pelo contrário, você tem que se lembrar disso, e você dizer diante de Deus, Senhor, usa a minha vida novamente, vem com o teu poder, mas eu quero mais e mais, eu quero que tu me use mais, eu quero que tu faça da minha vida algo extraordinário, eu quero que tu use a minha vida muito mais do que antes, eu quero me levantar, eu quero ir em frente, eu quero seguir adiante. Glória a Deus. O que tem nos parado? O que tem nos paralisado? Será que é alguma mentira de Satanás que você tem como verdade? Às vezes nós ouvimos as mentiras de Satanás e nós acolhemos como verdades. Então ele diz, lembra Timóteo, eu vou tornar a te lembrar, para que você mantenha, para que você reavives a chama. Glória a Deus. A chama, há uma chama dentro de você. Olhe para a pessoa que está do seu lado, há uma chama dentro de você, há uma chama do dom de Deus dentro de você, ela está aí, aleluia, ela não está apagada, querido, ela não está apagada. Ei, ouça o que eu vou te dizer, Satanás tem te dito, olha, essa chama se apagou já, você já está frio, está congelado, eu quero te dizer que não. Sabe, tem um fogo lá, está bem pequenininho, mas o Espírito Santo só vai fazer assim, ó.
Aleluia. Tem uma faísquinha ainda lá, por mais que você não sinta nada, mas você vai chegar em sua casa preocupado. Você vai sair daqui preocupado, agoniado para dizer: Senhor, eu preciso fazer algo para ti. Senhor, eu preciso te buscar mais e mais. Eu preciso sentir o teu amor, eu preciso sentir a tua glória novamente. Aleluia. Aleluia. Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Ela está em você. Deus não vai vir com fogo, Ele já está em você. Uma vez que o Espírito Santo veio sobre você, Ele acendeu uma chama. Aleluia. Ele acendeu uma chama. Mantenha. A nossa missão é manter. A nossa missão é manter essa chama. E como é que eu mantenho essa chama? Buscando, fazendo, se mobilizando. Nós não somos fantoches ou boneco onde Deus diz assim: agora eu vou acender a chama, depois eu apago. Não, é eu que tenho que manter. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. A responsabilidade não é do pastor, não é do dirigente, não é do fulano, não é do ciclano, não é da sua mãe, do seu pai, do seu marido. Não, é sua, de manter a chama. Por mais que o cansaço venha, a fadiga venha, mas você se levanta e diz: eu vou buscar o meu Deus. Aleluia. Por quê? Porque a responsabilidade é minha de buscar e manter a chama viva. Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Timóteo havia vivenciado uma experiência extraordinária, porque ele andou com pessoas extraordinárias. Glória a Deus, aleluia. Eu quero andar com pessoas que estão em um nível espiritual acima do meu. Você precisa querer isso. Você precisa querer estar próximo de pessoas que vão agregar a tua fé, que vão avivar a tua vida espiritual. Timóteo havia vivenciado experiências quando o Espírito Santo visitou ele pela imposição de mãos. Quando Paulo colocou a mão em Timóteo, o Espírito Santo o visitou. Aleluia. Andar com pessoas de referências, andar com pessoas que vão gerar minha fé, isso é poderoso, queridos. Eu tenho que verificar como é que estão os meus relacionamentos. Eu preciso dar uma verificada. O que eu estou ouvindo, o que eu estou pensando, quais são as palavras, as conversas que eu estou inserido, que eu estou imerso, que tipo de discurso, que tipo de discussão eu estou tendo na roda de amigos, na roda de colegas. Eu preciso entender isso, porque se eu não entender a importância dos relacionamentos, querido, eu não vou ter conexões divinas. Eu preciso entender a importância dos relacionamentos na minha vida. Eu preciso levar em consideração isso. Você precisa buscar aqueles níveis que estão acima dos seus. Leia livros, assista vídeos, sabe, tenha fome. Por mais que onde você esteja, existem pessoas que talvez não são tão fervorosas assim, estão às vezes mais frios que você, mas você tem a responsabilidade de buscar algo maior do que você mesmo. Glória a Deus. E a responsabilidade é sempre minha, sabe? Quando eu era mais jovem, nós nos reuníamos com o jovem, nós tínhamos sempre aquele que era mais maluco, e nós passávamos, na época havia ainda DVD, e nós alugávamos ou comprávamos um monte de DVD de pregação, e nós íamos para uma casa, nós nos trancávamos lá, e passávamos a noite assistindo pregações, e nós ali, poxa, que bacana, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Aqueles jovens ali se reuniam para isso, para buscar a Deus. Aleluia! Sabe, isso foi tão importante na minha caminhada espiritual no início. Logo quando eu aceitei a Jesus, eu comecei a ler livros. Eu pegava livros e eu anotava todos eles, todas as ministrações. Onde tinha uma ministração eu queria ir, onde tinha um homem de Deus eu queria estar, onde Deus estava se manifestando eu queria participar. Glória a Deus.
Eu não perdi, meu amigo, eu não perco a oportunidade. Onde Deus está se manifestando, deseje estar lá. Oh, aleluia. Onde Deus estiver se manifestando, deseje estar lá. Aleluia. O Senhor, Ele está fazendo grandes feitos. Aí você diz, não, mas na minha casa o Espírito Santo também se manifesta. Não, mas lá onde eu estou, no meu trabalho também se manifesta. Também se manifesta. Mas existem chaves que são dadas a você em lugares geográficos. Por isso Deus falou para Abraão, Abraão sai. Abraão sai daí, Abraão. Eu vou te levar para um lugar diferente. Aleluia. Então onde Deus estiver se manifestando poderosamente e você receber a instrução para ir, vá. Esteja participando, esteja onde grandes coisas estão acontecendo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu estou tremendo aqui, estou me segurando para não gritar mais, não ser mais, senão eu vou pregar só para as cadeiras, vocês vão embora. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Porque há uma chama viva dentro de cada um de nós. Glória a Deus. Será que quantos estão comigo aqui nessa noite? Quantos estão comigo nesta mensagem? Quantos entendem que precisam mais de Deus? Quantos entendem isso? Que precisam mais de Deus na sua vida? Diga assim: eu preciso mais de Deus na minha vida. Eu preciso mais de Deus na minha vida. Oh, o Senhor, Ele vem. O Senhor, Ele vai vir. Ele vai vir. Você. Aleluia. Não pense que já acabou, não pense que já está tudo terminado, não pense nisso. O Senhor, Ele está vindo com mais poder, com mais unção, com mais glória, com mais graça. Sabe, às vezes a gente pensa que acabou. Não, acabou por aqui, acabou. Deus não vai me usar mais. Eu tinha dons, mas agora não tenho mais. Mentira do diabo. Você tem, não acabou. Pois Deus não nos deu, o último versículo, vamos estudar. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. As pessoas não gostam de serem chamadas de covardes. Ninguém gosta de ser chamado de covarde. Você é um covarde. Chame as pessoas de qualquer outra coisa, mas não as chame de covarde. E nem é um palavrão. É uma característica. As pessoas elas podem ser chamadas até de um palavrão, menos das características que as ofendem. Porque quando você chama alguém de covarde, ele automaticamente se ofende. E se ele se ofender ou ela se ofender, é porque ela está sendo covarde em alguma área da sua vida. Porque quem não se ofende não está sendo. Porque não precisa se justificar. Mas grande parte, e eu falo a crentes estão sendo covardes. E a covardia é o medo. A covardia é poder fazer e não querer fazer. Isso é covardia. É estar diante de uma situação, você poder estender a mão, você poder fazer alguma coisa e não querer fazer. Aleluia. É você ter todas as situações a teu favor, mas não querer usar nem sequer uma palavra. E Deus nos coloca em situações onde Ele vai provar se nós somos covardes ou não. Deus, Ele vai te colocar em uma situação onde Ele vai provar o teu coração. Porque Ele permite essas coisas, porque Ele quer ver até que nível vai a nossa atitude diante de tais situações.
Então, porque Ele não nos tem dado, Ele não nos deu, Ele não ofereceu para você o espírito covarde. Ele não deu isso para ninguém. É as pessoas que criam situações de covardia, o sentimento de covardia. E qual é a conduta em que nós devemos andar? Qual é o nível de unção que, quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós recebemos o poder de Deus, qual é a característica, qual é o espírito, qual é o nível que devemos andar? O primeiro, ele diz: poder. Poder. Isso é carregar as marcas da unção do Espírito Santo. Quais são as marcas? Poder. O que é esse poder aqui? Poder é uma autoridade da parte de Deus de fazer coisas inexplicáveis. Isso é poder, de fazer coisas que não é explicado na lógica. O crente que é cheio do poder de Deus, ele tem que vivenciar essas experiências onde a lógica humana não vai explicar. Glória a Deus. Como é que você fez isso? Como é que você passou nessa universidade? Como é que aconteceu isso? Como é que... Não, eu não sei te explicar, eu só sei que foi o poder de Deus. Eu só sei dizer que foi Deus agindo. Glória a Deus. Eu preciso ter essas experiências. Essa é uma característica de quem anda na unção de Deus, na unção do Espírito Santo. Ele diz: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Aleluia. Glória a Deus. Mas de poder. Aleluia. Eu preciso olhar para isso. Eu preciso atentar para isso. Você precisa fazer coisas que vão além da lógica humana. E isso não vem de você, isso é dom de Deus. E quando eu acredito nisso, quando eu tenho fé nisso, isso se manifesta. Aleluia. Glória a Deus. É automático. Aleluia. Poder. Segundo, Ele nos deu o espírito de amor. Amor. Ele não nos deu um espírito de covardia, mas de amor. Quando eu ando no poder, quando eu ando na unção de Deus, na ação do Espírito Santo, eu manifesto amor. Aleluia. Essa é a característica. E a gente sabe que quem ama se importa. Quem ama tem atitude. Quem ama não fica apenas nas palavras. Quem ama se movimenta. Quem ama se mobiliza. Quem ama faz acontecer. Quem ama não arranja desculpas. Quem não ama só arruma desculpa. Glória a Deus. As coisas que temos feito para Deus têm sido com amor, Glória a Deus. Aleluia. ou apenas para cumprir um calendário, uma agenda, ou para fazer manutenção da minha nomenclatura, da minha função. Ele diz: olha, quando o Espírito Santo vem sobre você, você age no amor. Aleluia. Glória a Deus. O seu filtro de decisões vai ser o amor. Você vai olhar para as pessoas e o seu filtro de decisões vai ser sempre o amor, o caminho do amor. Glória a Deus. Aleluia. Terceiro, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Glória a Deus. Em algumas traduções está domínio próprio. Aleluia. Sabe, pessoas que não dominam os seus sentimentos, mas deixam os sentimentos a dominarem. Pessoas que não possuem o domínio sobre situações, elas deixam com que as situações as dominem. Quem está dominando, quem está governando você? É os seus sentimentos? Você sente e você quer fazer? Será que são os prazeres? O que domina você? Porque a pessoa que ela tem o Espírito de Deus, ela tem um autocontrole, ela tem domínio próprio,
ela domina as circunstâncias, e a maior parte das circunstâncias que nós estamos inseridos, elas são sim domináveis, elas são sim dominadas. A questão é que eu sou uma pessoa tão sentimental, eu não sei controlar os meus sentimentos, não tenho domínio próprio, o fruto do Espírito não se manifesta em mim, e aí eu começo, em vez de resolver as circunstâncias, eu as torno piores. Quando eu ajo só na minha emoção, quando eu começo a agir apenas levando em consideração o meu sentimento, eu acabo piorando as coisas. E isso inclui diálogo esposo-esposa, esposo-esposo, filhos e pais, famílias, diálogo na igreja, diálogo em todos os âmbitos. Eu preciso ter domínio próprio, não posso agir no impulso, embora que a minha carne ela queira fazer isso. A minha carne ela é impulsiva, ela quer agir, ela quer logo resolver, ela quer logo fazer, mas quando eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu preciso gerar um fruto que se chama domínio próprio. Glória a Deus. Não deixe as circunstâncias afetarem o teu propósito. Muitos crentes estão deixando com que as circunstâncias, os problemas afetem o propósito. Deus ele tem te chamado, e quando Deus ele nos chama, não quer dizer que as coisas vão ficar no mar de rosa, não quer dizer que as nossas dívidas vão ser pagas assim de imediato. Oh, Deus me chamou, então Ele vai pagar minhas dívidas. Seria bom, mas não é bem assim. Eu vou ter que encarar desafios na minha área pessoal, na minha área familiar, e eu vou ter que estar ainda assim cumprindo o meu propósito. Não deixe se abater pelas circunstâncias, continue cumprindo o seu propósito. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida, Ele está direcionando você, Ele está aconselhando você, Ele fala, Ele é o Espírito que mais fala aqui. O Espírito Santo Ele fala, mas nós muitas das vezes não ouvimos ou não reconhecemos a sua voz, mas Ele continua falando à sua igreja, Ele continua falando a você no seu particular. Glória a Deus. Aleluia, Oh, aleluia, Jesus. glória a Deus. Se coloque de pé esta noite, eu quero orar por você. Glória a Deus. Que a sua fé seja avivada esta noite. Glória a Deus. Que sua fé possa crescer. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, nesta noite nós te agradecemos. Oh Senhor, nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela tua presença aqui neste lugar. Obrigado por nos instruir, direcionar a palavra. Obrigado, Senhor, por estar sempre presente nos momentos difíceis da nossa vida, diante dos desafios, diante dos problemas, diante, Senhor, das circunstâncias desfavoráveis. O Senhor nunca deixa de agir. O Senhor sempre está agindo. O Senhor sempre está guardando. O Senhor sempre está guardando nossa casa, o Senhor sempre está guardando os nossos familiares. É o Senhor quem nos dá o sustento, é o Senhor quem nos dá o emprego, é o Senhor quem nos dá a vida, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Tu és o nosso dono, nós pertencemos a Ti, ó Pai. Espírito Santo, abençoa cada um que veio aqui nesta noite. Continua nos instruindo e nos conduz na Tua paz. Para a honra e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor.